Olá, tudo bem? Temos aqui mais uma questão, desafio 90 dias, 90 questões para o Enem, essa jornada que aí está nos mostrando diversas questões com diversas abordagens. Se você não sabe quem eu sou o Orestes e eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar essas questões aí nos seus grupos de estudo. Agora, dá uma olhada comigo. É uma questão de geometria plana, falando de quadriláteros, com um quezinho de triângulo, e isso é importante de observar. No trapézio isósceles, mostrado na figura a seguir, trapézio isósceles, duas bases paralelas, e você sabe que este lado e aquele lado são lados o quê? São lados iguais, né? Trapézio isósceles. M é o ponto médio do segmento BC. Legal, então o ponto M, que está colocado lá em cima, dividiu o segmento BC em duas partes iguais. Eu vou te dizer que eu tenho aqui, ó, nem vou riscar nada ainda, duas partes iguais. O segmento BM e o segmento MC têm medidas idênticas. E os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD, que é a outra base, a base maior, em três partes iguais. Então essas três partes aqui de baixo também são partes iguais. O segmento AP, o segmento PQ e o segmento QD. Pelos pontos B, M, C, P e Q, são traçados segmentos de reta, que são aqueles pontilhados que a gente está vendo ali, determinando 5 triângulos internos ao trapézio. Legal, conforme essa figura. A razão entre a medida do segmento BC, então dá uma olhada comigo, quanto é que vale o segmento BC dividido pelo segmento AD, que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados. Peraí. Como é que a gente calcula? Como é que a gente calcula a área de um triângulo, professor? Área de triângulo é igual à base do triângulo multiplicada pela altura, tudo isso dividido por o quê? Dividido por 2. Então dá uma olhada comigo. Se a gente imaginar um triângulo qualquer colocado aqui, você vai me dizer que a área desse triângulo é a base B do triângulo, multiplicada pela altura H do triângulo e dividido por 2. Isso vale para qualquer triângulo. Mas aí, vezes a altura. Aí eu quero te mostrar uma coisa. Se a gente está falando de um trapézio isósceles, a distância que nós temos entre as duas bases, deixa eu trocar essa cor, a distância, entre as duas bases é sempre a mesma. Professor, se a distância entre as duas bases é a mesma o tempo todo, quer dizer que a altura deste triângulo, a altura deste triângulo e a altura dos outros 3 triângulos, todas essas alturas são alturas o quê? Professor, são alturas iguais. Se esses triângulos todos têm a mesma área e têm a mesma altura, se eles têm mesma área e mesma altura, eles necessariamente têm que ter o quê? Necessariamente têm que ter a mesma base. Então eu vou inventar para você que é o seguinte, essa base aqui é um pedaço X, aquela base lá é X, essa é X, aquela é X e aquela é X. Eu só posso ter 2 triângulos com mesma área e mesma altura se esses triângulos tiverem o quê? A mesma base. Então, os 5 triângulos definidos lá têm a mesma altura. Consequentemente, têm a mesma altura e a mesma área. Logo, tem que ter a mesma o quê? A mesma base. Por isso, você vai concluir que o segmento BC é igual ao dobro de uma medida X que eu inventei ali, enquanto que o segmento AD é o triplo dessa medida X. A consequência disso é que BC, que vale 2x, dividido pelo AD, que vale 3x, x e x a gente vai cortar, você vai finalizar o exercício dizendo que BC dividido por AD é igual ao quê? É igual a 2/3. Ou seja, o que nós vemos aqui é necessariamente um exercício
falando de quadriláteros, mas que depende do quê? Depende da lógica envolvida nos triângulos, ok? Tem que lembrar de área de triângulo para poder resolver esse exercício, legal? A gente se encontra na próxima questão, é uma excelente questão, fique atento e pratique geometria plana. Eu vou deixar link aqui embaixo com os principais tópicos ou os tópicos mais frequentes de geometria plana que a gente encontra no Enem. Até